Em março, ele já começou falando comigo sobre a questão da cegueira espiritual. O cristão está tendo dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Como ouvir a voz do Senhor? Como discernir a voz do Senhor? É se relacionando com Ele. É buscando em oração, é buscando na leitura e meditação da palavra, é jejuando, é estando com Ele a todo momento, a cada passo do seu dia, a cada passo de cada ação tua, de cada projeto teu. É assim que a gente vai se conhecendo. Ele já nos conhece e nós precisamos conhecê-lo. E é isso que Ele quer que nós venhamos fazer. Sair dessa cegueira espíritos, elas caiam por terra. E que nós venhamos buscar estar perto do Pai, para que assim não venhamos cair em engano e venhamos discernir a voz dEle e saber o que Ele quer, a vontade dEle, no momento certo e na proporção certa. Portanto, Ele convoca a igreja a abrir os olhos. Ele convoca a igreja a voltar a orar. Ele convoca a igreja a voltar a se dedicar à presença dEle, a buscar a presença dEle, a ter reverência, a ter temor, a ter zelo pelas coisas dEle. Só assim, os nossos olhos serão abertos, os nossos ouvidos serão abertos para a voz do Senhor. Outro tema que ele falou comigo em março foi a ira, o juízo e o arrependimento. Novamente ele cita dois temas que já foram falados aqui: idolatria e desobediência. Os altares levantados para outros deuses, sim, e não somente aqueles de estátuas, mas há tantas outras coisas. O que você tem idolatrado, que tem colocado na frente do Senhor? Ele tem se irado conosco por causa deste comportamento. Ele não se felicita nem um pouco, porque a glória é toda dele. Ele não divide com ninguém. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração seja dado somente a Ele. É tudo por Ele e para Ele. Outro é a desobediência. E esse tema é o tema mais falado pelo Senhor. Desobediência. Um filho que desobedece está fadado a ser castigado. E ele só castiga aqueles que ele ama, como um pai faz com seu filho, como nós fazemos com os nossos filhos. Nós orientamos os nossos filhos, somos longânimos e pacientes, mansos com os nossos filhos, orientando a eles ouvirem a voz do Pai e seguirem o caminho correto. Mas nem sempre o filho ele ouve e segue a voz do Pai. E assim chega aquele ponto que nós precisamos castigar o nosso filho, para que ele entenda quem é o Pai e para que ele perceba que aquele caminho o qual ele escolheu por seu próprio entendimento, ele é errôneo e precisa ouvir a voz do Pai para que ele seja conduzido pelo caminho correto, um caminho que trará providência, um caminho que trará paz, que trará provisão. Esse é o caminho. E, novamente, ele nos oferece o seu arrependimento. Nesse processo de ira, o Senhor nos oferece o arrependimento. Mas o arrependimento verdadeiro. Não adianta você declarar que está arrependido com a boca só. Não. Tem que ser um arrependimento verdadeiro. Caso contrário, é só remorso. Não há mudança, não há transformação. E nós precisamos reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Precisamos reconhecer os nossos erros
e as nossas falhas e colocá-las aos pés do Senhor. Caso contrário, não escaparemos do castigo. Caso contrário, não escaparemos do castigo do Senhor. Só que, novamente, eu cito que Ele nos deu o livre-arbítrio e o direito de escolha é nosso. E boa parte de nós está sendo teimoso com o que o Senhor tem nos dito e nos orientado. E a palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 29, versículo 1. E a palavra do Senhor diz o seguinte: o homem que é frequentemente repreendido e endurece a sua cerviz, endurece o seu coração, será quebrantado de repente sem que haja remédio. É isso que o castigo faz. É isso que ocorre com aqueles que são teimosos, que endurecem o seu coração e insistentemente desobedecem ao Senhor. Outra coisa que ele falou nesse mesmo mês comigo, de março, foi sobre a questão da distração. Precisamos nos ater, porque o inimigo está agindo de forma sutil. E temos nos distraído e ocupado o nosso tempo com coisas que não são com o Senhor, que não estão no relacionamento que nós devemos ter com o nosso Pai. E estamos priorizando tantas outras coisas. E ele, ao mesmo tempo que falou comigo sobre a palavra distração, ele trouxe à minha mente aquela passagem que fala de Marta e Maria. Maria, ela largou tudo, sentou aos pés do Pai e aproveitou cada momento. Ela teve temor, ela teve zelo, ela teve reverência, ela reconheceu a soberania do Senhor. E ali nada mais tinha importância, a não ser a presença dele. Mas Marta, ela se ocupava com o trabalho. Com o que você tem se ocupado? Com o trabalho? Com o entretenimento? Mas por que nós não estamos agindo como Maria? Tratando o Senhor como prioridade, como a palavra dele diz, que precisamos buscar o reino e a sua justiça prioritariamente, e as demais coisas ele vai acrescentar. Afinal, ele é Pai e ele quer o melhor para o seu filho.